Olá! Existem ainda algumas outras situações que podem modificar o procedimento do cálculo estequiométrico, seja acrescentando etapas, seja substituindo alguma das já vistas. Os exemplos mais comuns são quando os reagentes ou produtos não se encontram puros, sejam por outras substâncias, sejam por estarem em solução. Várias vezes, quando se trabalha com amostras reais, encontra-se as substâncias que são reagentes que, por um motivo ou outro, encontram-se impuras. Seja por o processo de purificação não ser economicamente viável, comparado à reação da substância impura, seja por o processo de purificação não poder ser feito. E ao se calcular com cálculos estequiométricos com reagentes impuros, podem haver dois tipos de situações. Primeiro, as impurezas participam da reação, que será visto mais à frente ao falarmos de mistura, ou o reagente impuro possui impurezas que não participam da reação, o que será trabalhado agora. Nesses casos, como a impureza não reage, a massa dela deverá ser descontada na hora de fazer os cálculos, uma vez que apenas a parte pura reage. Esse tipo de situação é ilustrado na questão 20, onde um minério do tipo silicato, ao ser extraído, possui uma série de impurezas, e essas não fazem parte da reação com o carbonato de sódio. A questão pede a massa de carbonato de sódio necessária, fornecendo a equação química já balanceada. Para fazer o cálculo estequiométrico, deve-se primeiro determinar a parte pura, já que essa é a massa realmente disponível para a reação. Pelo que foi dado na questão, a massa total da amostra, que corresponde a 100%, é de 0,500 gramas, e a massa pura, de SiO2, corresponde a 19,1%. Fazendo a regra de 3, a massa de SiO2 puro é de 9,55 vezes 10 a menos 2 gramas. Determinando o número de mols de SiO2 dividindo a massa dele puro pela massa molar, encontra-se 1,59 vezes 10 a menos 3 mol. E a seguir, compare-se a equação balanceada, onde 1 mol de SiO2 está para 2 mols de carbonato de sódio, assim como 1,59 vezes 10 a menos 3 mol de SiO2 está para X. O valor de X é 3,18 vezes 10 a menos 3 mol de carbonato de sódio. Multiplicando o número de mols pela massa molar, encontra-se que é necessário uma massa de 0,337 gramas de carbonato de sódio. Quando se trabalha com produtos impuros, tem de se ter em mente que o resultado dos cálculos estequiométricos são substâncias puras. Assim, se o produto é impuro, significa que a quantidade dele que existe é maior do que a calculada por estequiometria. Então, o rendimento aparente é maior que o real. E como consequência, qualquer reação com rendimento maior do que 100% automaticamente possui impurezas junto com o produto que foi formado na reação. A questão 21 vai trabalhar com essa ideia. O produto do processo, o carbeto de cálcio, possui uma pureza de 85%, sendo o restante da massa óxido de cálcio que não reagiu. A equação química dada já se encontra balanceada e pergunta a massa de óxido de cálcio que deve ser usado na reação para produzir 50 kg em duas situações distintas. Na primeira delas, os 50 kg correspondem ao CaC2 puro. Como essa massa já é a massa pura, ela pode ser usada no cálculo estequiométrico. Determinando o número de mols, encontra-se 780 mols de carbeto de cálcio. A estequiometria diz que 1 mol de óxido de cálcio está para 1 mol de carbeto de cálcio, assim como X mol de CaO estão para 780 mol de CaC2. Encontra-se que X é igual a 780 mol. E com isso pode-se descobrir a massa de óxido de cálcio que precisa reagir para produzir os 50 kg de carbeto de cálcio puro, que são 43,7 kg de CaO. Se as impurezas fossem outras substâncias, esse item A terminaria aqui. Porém, a questão diz que a impureza do produto é composta de CaO que não reagiu. E assim deve-se determinar a massa de óxido de cálcio que resta após a reação. A massa de carbeto de cálcio impuro corresponde a 100%, assim como a massa pura, 50 kg, corresponde a 85%. Encontra-se que a massa impura total é 58,8 kg de produto.
Essa massa total é a soma do carbeto de cálcio puro, produzido na reação, com o óxido de cálcio que não reagiu e resta no sistema. O valor dessa massa que resta é 8,8 kg. E com isso, pode-se encontrar a massa total que se deve usar do óxido de cálcio, somando a massa que reage para formar o carbeto e a massa que não reage, sendo necessários 52,5 kg de óxido de cálcio. Na segunda situação, os 50 kg são do produto impuro. Como o cálculo pode ser feito apenas com a massa pura da substância, o primeiro passo é determinar qual é essa massa pura. Os 50 kg correspondem a 100%, assim como o Z corresponde a 85%. A massa pura do carbeto de cálcio é 42,5 kg. Dividindo pela massa molar, este valor encontra-se que o número de mols produzidos é de 663 mols. E comparando com a equação balanceada, 1 mol de óxido de cálcio está para 1 mol de carbeto de cálcio, assim como W mols de CaO estão para 663 mols de CaC2. Descobre-se que W é 663. E calculando a massa de CaO que reage, multiplicando o número de mols pela massa molar, encontra-se 37,2 kg. Para se determinar a massa de óxido de cálcio que resta após a reação, subtrai-se a massa de carbeto puro, 42,5 kg, da massa total impura, 50 kg, obtendo-se 7,5 kg de óxido de cálcio restando após a reação. E a massa necessária de óxido de cálcio é a soma da massa que reage com a massa que resta, totalizando 44,7 kg de óxido de cálcio.